Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Bate-Papo 1014. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 29 minutos da terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado, professor Bagdadi, e preocupado. Muito preocupado com os acontecimentos internacionais dos últimos meses. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo. Hoje é dia 3 de fevereiro. Um prazer estar aqui nessa terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Pessoal do YouTube, pessoal do podcast. Um prazer ter vocês acompanhando o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, sem qualquer tipo de controle. Daniel Souza, na quinta-feira passada, no episódio que a gente gravou aqui, se eu não me engano, foi o Bate-Papo 1010, eu comentei aqui que Donald Trump tinha resolvido telefonar para Putin. Eles estão já, sem qualquer tipo de cerimônia. Já liga, Daniel, sem mandar aquela mensagem de WhatsApp antes, posso te ligar. Que é o padrão, né? Você não tem tanta intimidade assim, posso te ligar e liga depois. O Trump já liga direto. Ele já tá nessa. E falou com o Putin assim, ô Putin, tô sabendo que tá um frio danado na Ucrânia e que o senhor tá aí, bombardeando central elétrica, o pessoal tá passando frio. Você poderia, por gentileza, por favorzinho, dar uma semaninha de trégua? Pra começar, uma semaninha de trégua e tal. E o Putin falou, Trump, claro, vambora, vou dar uma semaninha aí. Começo na segunda-feira, hoje é quinta. Já tô com os envios aí de alguns mísseis, já agendados, né? Cancelar é complicado e tudo, segunda-feira eu começo. Mas aí, Daniel, de lá pra cá, Putin pensou bem e desistiu da trégua. E hoje desceu a marreta na Ucrânia mais uma vez. Ou seja, a trégua que foi negociada por Donald Trump durou na prática um dia e meio, né? Ou já na terça-feira, no segundo dia, a trégua já foi superada, né? Já não tem mais trégua. O motivo, na verdade, dá pra gente encontrar dois motivos para isso. O primeiro deles, a gente comentou ontem, o fato de que saiu um acordo que foi anunciado até agora só por Donald Trump com a Índia. A Índia não confirmou nada ainda, a Índia não falou nada ainda. Quem falou sobre isso foi Donald Trump. E um dos pontos, se você quer saber mais sobre isso, houve o episódio que nós gravamos na segunda-feira, né, no dia 2 de fevereiro, um dos pontos do acordo entre Índia e Estados Unidos, segundo Donald Trump, é que a Índia vai parar de comprar energia da Rússia. Esse é um ponto muito importante, Daniel, porque quando você vai ver as exportações russas de petróleo, 38% das exportações russas de petróleo vão para a Índia. Então, se você tem um anúncio dos Estados Unidos, se isso for confirmado mesmo, que a Índia vai parar de comprar petróleo russo, isso é um golpe importante na economia russa. Está falando de 38% das exportações russas de petróleo, né, vão exatamente para a Índia. Então, esse já é um ponto importante. A Rússia até fala, esse cara me liga para, na base da amizade, né, falando aí de boas relações, eu parar de bombardear a Ucrânia, de repente esse cara está fazendo um acordo com a Índia, que é um parceiro importante meu, para parar de comprar petróleo, não vou mais manter esse cessar-fogo, vou mostrar que eu posso ir além. E outra coisa que aconteceu também, na verdade que vai acontecer, a gente falou que no final de semana, sem ser esse último agora, o anterior, nós tivemos conversas diretas entre a Rússia e a Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos. Uma nova rodada deveria ter acontecido nesse final de semana que passou, mas não aconteceu. Essas conversas elas vão ser retomadas amanhã, na quarta-feira, 4 de fevereiro, e elas devem durar até o final de semana. Então a gente vai ter alguns dias aí de conversas entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos. Quando essas conversas acontecem, Daniel, isso já aconteceu mais de uma vez, o Putin ele costuma gostar de mostrar força. Essa é uma lógica que o Putin utiliza muito. A negociação vai acontecer, eu preciso mostrar que quem está no controle da situação sou eu, quem manda sou eu. Eu não estou emparedado. Eu vou fazer aquilo que eu considerar necessário e se você quiser que eu pare,
é melhor você me fazer concessões. Dito isso, Daniel Souza, a gente teve o anúncio por Donald Trump do cessar-fogo, né? Não é cessar-fogo exatamente, mas uma trégua, né? Nesse período de muito frio, lembrando que a gente está falando sobre uma Ucrânia com 20 graus negativos, né, em determinadas regiões, né, a própria capital Kiev, mas no momento em que o Putin ele vai lá e ultrapassa essa promessa, é um pouco humilhante para os Estados Unidos, porque o Trump ele deu a palavra dele, né? O Trump ele foi a público e dizer, olha, eu consegui, o Putin concordou em parar de bombardear porque eu sou brabo, porque eu falei, porque eu consegui fazer ele recuar. E alguns poucos dias depois, algumas horas depois, a gente pode colocar assim, Putin recua e volta com os bombardeios. Então, clima gostoso, né, Daniel? Quando a gente falar sobre essas negociações aí que vão acontecer nos próximos dias, o clima, né, de montanha que a gente vai encontrar é esse. Putin voltou a descer o cacete na Ucrânia e bombardeando principalmente instalações ligadas ao fornecimento de energia, Daniel. Agora, Tanguy, eu sigo pagando para ver a Índia parando de comprar petróleo russo. Afinal, a gente está falando de um país que tem uma necessidade energética gigante, que tem um crescimento voraz, que tem na Rússia um fornecedor seguro, com condições mercadológicas diferenciadas. Não é tão fácil assim substituir a Rússia. A Índia tem um histórico de ótimo relacionamento com a Rússia, inclusive desde a época de União Soviética. A Índia vai parar de comprar petróleo russo para ter uma redução na tarifa de importação dos Estados Unidos? Não sei, eu não estou vendo essa conta fechar, pode ser que nós sejamos surpreendidos, mas até agora o governo indiano não confirmou que vai parar de comprar petróleo russo. Aliás, nem as refinarias de petróleo na Índia têm essa informação. No dia de hoje, elas foram questionadas e disseram: nós não temos a informação de que a Índia vai parar de comprar petróleo russo. Refinarias que refinam o petróleo russo e reexportam os derivados para várias partes do mundo, incluindo a própria União Europeia. Então, vamos acompanhar se isso vai realmente acontecer. Mas, de qualquer forma, uma bravata como essa, se for uma bravata realmente, já estimularia os russos a não ter qualquer tipo de gesto de boa-fé em função de uma demanda americana em relação à Ucrânia. E o Trump não está preocupado com a Ucrânia, ele está preocupado apenas em se vender como um grande pacificador, como alguém que salva vidas e evita que guerras continuem. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que a União Europeia vai propor aos Estados Unidos uma parceria estratégica em minerais críticos e terras raras para tentar reduzir a dependência da China. A proposta, inclusive, busca influenciar e moldar a iniciativa do Trump de fechar acordos globais sobre o tema. A gente está falando, inclusive, de um memorando que está sendo elaborado para ser assinado, um memorando de entendimento para ser assinado no futuro entre a União Europeia e Estados Unidos. Com isso, você teria aí o estabelecimento de uma parceria estratégica já nos próximos meses. A gente está falando de Europa e Estados Unidos, obviamente, muito preocupados com a sua dependência em relação a minerais críticos. Aliás, os japoneses também, nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal no episódio de ontem, os japoneses indo em direção ao oceano, explorando ali terras raras a 6.000 metros de profundidade no oceano. E é interessante porque o rascunho do texto elaborado pelos europeus estabelece respeito mútuo à integridade territorial entre as partes. Achei interessante, tá? Que achei isso aqui um certo jabuti, não entendi o que isso tem a ver com terras raras, mas de qualquer forma você está apresentando para o Donald Trump um documento dizendo o seguinte: olha, Trump, eu sei que você está muito preocupado com terras raras e minerais críticos, que tal se a gente estabelecesse aqui uma parceria estratégica? Estou mandando para você um documento para você assinar. E esse documento, na prática, tem lá uma cláusula, que veja você, que fala em unidade territorial, respeito à integridade territorial, melhor dizendo. O Trump fazendo a reunião fala assim: gente, nós vamos invadir a Europa. E alguém fala assim: ih, Trump, puxa vida, apareceu um negócio aqui que não vai ter como. Por quê? Lembra aquele acordo lá sobre minerais críticos e tal?
tá dizendo lá que não pode. Aí o Trump fala assim, ixi, então deixa. Não, então, eu assinou, então não vai poder. Então deixa. Então recuem as tropas, não invadiremos mais a Europa. É mais ou menos por aí, né, Daniel? Exatamente por aí, Tanguy. A gente sabe que o Donald Trump, tudo que ele acorda, vale, né, Tanguy? Pô, assinou o acordo comercial, tá valendo, tá escrito em pedra. A gente sabe que Trump jamais volta atrás. Mas, de qualquer maneira, é um movimento, no mínimo, interessante dos europeus, uma sinalização de uma bandeira branca. Ô, Estados Unidos, tudo bem, tudo bem? Então, e se a gente voltar, construir uma aliança estratégica, pegar aí alguns temas que a gente tem sinergia, pegar alguns temas que a gente tem aí uma proximidade, que tal se você realmente avançar nessa seara com a gente? Afinal, nós temos um inimigo em comum, né, Estados Unidos? É a China. Eu sei que conter a China é importante para você. Eu também tenho aqui um segmento importante em semicondutores. O Zé Biden, o teu antecessor, inclusive, pedia para a gente restringir exportações para os chineses, etc., para fazer parte de um grande esforço com vocês. Na prática, me parece que são os europeus tentando salvar, Tanguy, essa aliança com os Estados Unidos, pelo menos em algumas dimensões. E tudo isso tem muito a ver tá diretamente ligado, né, com tecnologia. Você falou agora sobre semicondutores, né, tá diretamente relacionado à tecnologia e envolve, obviamente, as Big Techs. E quando a gente fala sobre as Big Techs, Daniel Souza, vou deixar aqui um recado para você que está ouvindo a gente. É importante você proteger os seus dados. As Big Techs, elas querem muito seus dados, elas querem todos os seus dados, tudo que elas puderem de você, elas querem. E ter uma boa VPN é uma forma de você se precaver, de você se proteger nessa internet que a gente passa, né, o dia todo, a gente trabalha, a gente vive na internet e, portanto, a gente indica aqui a NordVPN. A NordVPN é uma VPN completa, Daniel. Ela funciona em praticamente o mundo todo, né, em quase 130 países. Você tem o funcionamento da NordVPN, mais de 8.300 servidores ao redor do mundo, e ela tem como uma das grandes funções, uma das grandes possibilidades, resguardar os seus dados. Ela garante que você tenha bloqueadores de anúncio, por exemplo, né, que às vezes é um incômodo. Você está navegando na internet ali, a internet sabe exatamente por onde você passou, o navegador sabe por que site que você passou, se interessou por uma coisa, e fica te bombardeando com anúncios. E isso a NordVPN, ela garante que não vai mais acontecer e você consegue proteger até 10 dispositivos com uma única conta. Para isso, você usa o link que está na descrição desse episódio. Só por você usar esse link, o desconto já é um descontaço. Você já paga um valor muito mais baixo do que para quem não ouve o Petit Jornal. Ouvindo o Petit Jornal, você tem essa vantagem. Além de 4 meses adicionais no plano, por exemplo, de 2 anos. Então, você ganha 4 meses adicionais e você tem 30 dias para se arrepender. 30 dias, pô, gostou, não gostou e tal. Se você quiser o seu dinheiro de volta, você tem risco zero. Tenho certeza que você vai curtir. O link está na descrição desse episódio. Tanguy, é super importante você ter um VPN no seu computador, no seu telefone. Esse acaba sendo um elemento de segurança, uma camada de segurança super importante, além de todas as facilidades de navegação e alternativas que um VPN acaba te proporcionando. Link no descritivo desse episódio, condições super especiais para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clique, conheça o trabalho da VPN. Você precisa de um VPN, isso acaba sendo algo super importante para todos nós que navegamos. E aqui no Petit Jornal, nós recomendamos nossos parceiros. Link no descritivo. Próximo tema que eu queria trazer para a nossa conversa aqui são os Estados Unidos que anunciaram hoje que derrubaram um drone iraniano próximo a um porta-aviões seu, ali no Golfo Pérsico, né? Então esse foi um anúncio das Forças Armadas dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu quero comentar isso, né? Enfim, pelo fato de que, não sei, Daniel, me pareceu meio estranho. Foi um anúncio unilateral feito pelos Estados Unidos. Meio que a impressão que eu fiquei, tá? A coisa pode até se confirmar, mas me pareceu que os Estados Unidos estavam ali tentando valorizar o tamanho da agressão que o Irã tá tendo com relação a um porta-aviões seu. Mas, segundo as Forças Armadas dos Estados Unidos, elas derrubaram um drone iraniano que se aproximava de um porta-aviões no Golfo Pérsico. Esse drone foi identificado como tendo uma postura hostil, teria se aproximado de forma muito acelerada e, portanto, com uma certa hostilidade, e acabou sendo abatido por um drone F-35, né, dos Estados Unidos, que decolou, fazia segurança, enfim, de um desses porta-aviões, e para evitar uma ameaça direta à embarcação ou à tripulação, esse porta-aviões abateu esse drone. Esse é apenas mais um capítulo, Daniel, nessa tensão crescente que a gente tem, né, constante, entre Estados Unidos e Irã.
Agora há pouco eu falava, Daniel, que a gente vai ter ao longo, na verdade, começando amanhã até o final de semana, as conversas entre Rússia e Ucrânia intermediadas pelos Estados Unidos. A gente também vai ter nos próximos dias uma conversa direta entre Estados Unidos e Irã, né, que deve acontecer, a gente já falou sobre isso aqui em outro episódio, que vai acontecer em Istambul. Então, esse é o momento também, Daniel, em que as duas partes elas tentam demonstrar um posicionamento firme, tá? Então, o Irã não confirmou, não falou absolutamente nada sobre esse drone, não confirmou e nem negou, mas os Estados Unidos, o que eles estão dizendo é: temos presença sim no Golfo Pérsico, e quando esse drone iraniano chegou perto do porta-aviões de forma ameaçadora, eu abati, né? Foi abatido de forma rápida, e essa é a nossa postura no Golfo Pérsico. Em outro episódio também de tensão, Daniel, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que barcos das guardas revolucionárias do Irã se aproximaram de um petroleiro com bandeira dos Estados Unidos em alta velocidade e ameaçou, né, esses navios, né, esses barcos da guarda revolucionária do Irã, ameaçou tomar o navio, né, ameaçou apreender o navio. Não ficou muito bem explicado, chegou a abordar, não chegou, enfim, como é que foi essa ameaça, por que foram embora, né, o que aconteceu. Mas o fato, Daniel, é que a gente está falando sobre um nível de tensão muito elevado, e é isso que circunda essas conversas que a gente deve ter no fim de semana em Istambul, entre Estados Unidos e Irã. Quero lembrar, Estados Unidos e Irã não têm relações diplomáticas desde 1979, estão tentando contornar uma crise envolvendo a temática nuclear, envolvendo questões regionais de uma forma mais ampla, tendo como pano de fundo o ataque que os Estados Unidos fizeram às instalações nucleares iranianas em junho de 2025. Então, é um nível de tensão muito elevado e tudo isso que acontece antes, né, mostra um pouco, tenta dar um pouco o tom, a maneira pela qual cada um dos dois vem lidando com essas tensões. Vamos ver como é que eles vão chegar na mesa de negociações, mas o fato é que a situação no Golfo Pérsico ela continua bastante tensa, Daniel. Tang, definitivamente o livre comércio e os mercados, como lógica de organização econômica, têm dado sinais de retrocesso. E a gente tem mais um exemplo hoje. Aliás, múltiplos exemplos aparecem aqui no Petit Jornal. A Comissão Europeia prepara um plano para garantir que mais navios, equipamentos e serviços marítimos sejam produzidos dentro da União Europeia. As medidas fazem parte da estratégia Made in UE, quer dizer, fazendo referência à própria União Europeia, com, inclusive, uma apresentação prevista para a próxima semana. A iniciativa atende a um plano mais amplo de priorização de produtos fabricados localmente, um tema que divide os países do bloco. E divide por uma razão simples. Produzir localmente, Tanguy, significa produzir mais caro. Significa que quem compra esses equipamentos necessariamente vai ter que pagar mais caro para que esses equipamentos sejam produzidos na União Europeia, além de todos os incentivos que também são oferecidos ao setor, que não são baratos e que pode gerar aí também algumas distorções no que diz respeito à dinâmica econômica. Mas a gente está falando aqui de uma certa substituição de importações, né? Algo que os Estados Unidos em algum grau tentam fazer, os europeus agora também tentam fazer. Autoridades públicas que compram navios ou equipamentos serão incentivadas a ir além do menor preço e, consequentemente, priorizar equipamentos europeus. Novos critérios vão incluir sustentabilidade ambiental e, obviamente, origem europeia da produção. Com isso, você vai ter um estímulo direto à produção na União Europeia de balsas, navios de pesquisa, quebra-gelos e rebocadores. Setores estratégicos ligados à segurança marítima, pesquisa científica, logística e infraestrutura portuária tendem a ser beneficiados. Para armadores privados, a União Europeia pretende incentivar a demanda por embarcações produzidas no bloco, facilitar o acesso a financiamento e o Banco Europeu de Investimento terá papel central, oferecendo crédito direcionado e apoio a projetos industriais e verdes. Em 10 de fevereiro, na semana que vem, a Comissão Europeia deve apresentar propostas para reforçar, portanto, a construção naval, a indústria naval. É a Europa preocupada com a sua competitividade em resposta à crescente dependência externa
existe ali uma pressão, né, dos estaleiros asiáticos, que são incomparavelmente competitivos, e também uma resposta a todas essas tensões geopolíticas e comerciais que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. O plano sinaliza algo que já estava, inclusive, dentro dos objetivos estratégicos da União Europeia, sinaliza uma política industrial ativa com a utilização de compras públicas, com um alinhamento a uma agenda de reindustrialização, autonomia estratégica e transição verde. O atrito dentro da União Europeia está entre os países mais liberais e os países mais protecionistas, além de possíveis questionamentos no OMC. Essa parte eu achei fofa, né? Os europeus achando, meu Deus, essas regras descumprem as regras da OMC, ou melhor, essa política descumpre as regras da OMC. A OMC, Tanguy, enfim, chapa lá, né? A gente fala sobre a OMC outro dia, mas a OMC respira por aparelhos nesse momento. Então, existe aí toda uma política industrial que está sendo redefinida por parte dos europeus e agora, em particular, vai alcançar o setor naval, que é um setor muito, muito caro. Quer dizer, você ter uma indústria naval é algo que demanda investimentos muito pesados e a competitividade dos estaleiros asiáticos é um negócio, assim, impressionante. Aproveitando que você está falando sobre a Europa, Daniel, eu queria falar sobre um país que não é da União Europeia, né, mas que está passando por um processo bastante complicado domesticamente, que é a Noruega. No dia de hoje, Daniel, a Noruega, o parlamento norueguês, para ser mais exato, votou de forma ampla pela manutenção da monarquia. Então, os parlamentares foram votar se a monarquia seria mantida ou se a Noruega passaria a ser uma república. Essa votação, ela já estava sendo preparada há algum tempo, né? Você tem um crescimento do apoio. A república ainda não é majoritária, mas a república ela se torna um pouco mais atraente para determinados setores da população norueguesa, que aí o que decidiram foi, vamos tirar logo o bode da sala, né? Vamos fazer a votação logo, vê aí se gostou, se não gostou e dá sobrevida para a família real, para a monarquia, ou acaba logo com ela, né? E passa a ter, portanto, uma república. Mas o fato, Daniel, é que o parlamento deu uma ampla vitória para a manutenção da monarquia. Dos 169 deputados que votaram, 141 votaram pela manutenção do regime democrático. 141 de 169. Os defensores da monarquia dizem que é uma instituição que garante estabilidade política, aquele velho argumento que a gente já conhece, né, Daniel? Acima de disputas partidárias e que tem servido bem ao país desde que o país se tornou independente da Suécia. Isso já faz mais de um século, né? Isso foi no ano de 1905. Ao passo que os republicanos, né, como sempre também, argumentam que, olha, o poder já está no parlamento, já tem um governo que é independente da monarquia, a monarquia acaba sendo algo que não faz muita diferença, não muda a vida das pessoas, não faz sentido mantê-la. Mas o fato, Daniel, é que o apoio popular à monarquia, ele continua sendo grande, mas é menor do que era algum tempo atrás. Até o ano passado, 72% dos noruegueses eram favoráveis à manutenção da monarquia. Agora esse número caiu para 61%. Então cai de 72% para 61%. E tudo isso, Daniel Souza, essa votação toda e tal, ela acontece num momento muito tenso para a família real norueguesa. O pessoal deve estar acompanhando, Daniel. Aliás, a gente vai ter que falar sobre isso, né? A gente vai acabar se debruçando um pouco mais sobre isso, sobre o caso do Epstein, né? Os documentos do Epstein estão sendo liberados e está fedendo para todo mundo. Tem uma galera que está sendo envolvida, os nomes estão aparecendo, entre eles o da princesa herdeira da Noruega, a senhora Mette-Marit. Ela é nora do rei, né? Então ela é, portanto, a princesa herdeira, ela será a rainha quando o marido dela se tornar o rei, né? Ela está ali, esposa do primeiro na linha de sucessão, e tivemos a revelação de que ela manteve contatos com o Jeffrey Epstein, mesmo depois dele ter sido condenado em 2008 por crimes sexuais envolvendo menores. Ela pediu desculpas publicamente, disse que foi uma falta de discernimento e classificou a relação como uma amizade embaraçosa. E o problema, Daniel, é que não foi só ela, né? Teve uma galera na Noruega que também estava envolvida. Então, e aí, Daniel, vou me enrolar todo para falar os nomes aqui, mas eu vou tentar, Daniel Souza, eu vou em frente, eu vou tentar falar os nomes, tá?
o Torbjørn Jagland, que é ex-primeiro-ministro e ex-presidente do Comitê Nobel, está citado lá nos documentos do Epstein. O Børge Brende, que ele é presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial de Davos, cara, simplesmente CEO do Fórum de Davos, está lá envolvido também, aparece nos documentos lá do Epstein, assim como pessoas que estavam envolvidas, Daniel, nos acordos de Oslo, né, que levaram, portanto, que é uma tentativa ali da década de 90 de resolver a questão entre Israel e Palestina. Então, Daniel, tá fedendo para todo mundo. Então, a popularidade da família real está mais baixa do que nunca, no momento no qual as pesquisas, inclusive, dizem que, olha, a gente apoia a monarquia, mas a gente acha que essa mulher aí, a Mette-Marit, não deveria se tornar rainha. 44% das pessoas dizem que ela não deveria ser rainha, contra apenas 33% que apoiam que ela se torne rainha. Tem uma galera em cima do muro, mas apenas 33% dos noruegueses acham que ela é digna de ser rainha, no momento no qual o caso Epstein abala também a Noruega, Daniel. Lembrando que o Epstein montou uma rede de exploração sexual, incluindo menores, com o objetivo de traficar influência. É disso que se trata, né? Porque ele passou, através dessa rede, a construir pontes, abrir portas, ter acessos e se tornar, consequentemente, bastante poderoso. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Podemos, Daniel Souza, traz. Ô, Tanguy, eu acho que o Donald Trump precisa ir para um divã. Sério, ele tem questões absolutamente mal resolvidas. Deve ter a ver com a infância, deve ter a ver com o relacionamento pai-filho, lá o Fred Trump. Aliás, a gente já falou sobre isso numa aula do Petit Cursos. A relação entre Fred Trump e Donald Trump era uma relação conflituosa. Enfim, ele quer o tempo todo provar que ele é grande, que ele é o maioral, que ele é fantástico, etc. E ele foi lá para a Truth lembrar de uma proposta e de uma promessa e dizendo que ele vai cumprir, que é a promessa de construir um arco do triunfo em Washington. Esse arco do triunfo, segundo ele, vai ser o maior arco do triunfo do mundo. E a obra fará parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, celebrado nesse ano de 2026. O Trump já divulgou esboços e imagens conceituais do monumento em suas redes. A gente está falando de um arco do triunfo que deverá ter 76 metros, superaria, inclusive, o atual recordista mundial, o Monumento à Revolução na Cidade do México, que tem 67. Ele deve ficar próximo a Arlington Memorial Bridge, sobre o rio Potomac, área simbólica entre o Lincoln Memorial e a ilha de Columbia. E o Trump afirmou que deseja que o arco seja o maior de todos, porque somos a maior e mais poderosa nação. Por que você está revirando os olhos? Não faça isso. Eu não tenho paciência, Daniel. Eu não tenho paciência. Ai, que nós somos a maior nação. Ai, não, Trump, pelo amor de Deus, cara, não tenho paciência. Agora, tem o pessoal que está reclamando, que está resistindo, os ambientalistas, os órgãos de preservação histórica, parlamentares críticos a gastos exorbitantes, né, que tem falado em outras prioridades orçamentárias nesse momento, além do pessoal que, veja você, considera que está havendo uso político do espaço monumental da capital. De qualquer maneira, seguiremos aqui acompanhando, Tanguy, para saber se vai adiante ou não esse magnífico arco do triunfo de Washington. É isso, Daniel Souza. Então, a gente vai acompanhar a construção do Arco do Triunfo do Trump, que, porra, vai ser o maior de todos, que ninguém faz Arco do Triunfo como nós, que eu sei fazer Arco do Triunfo. Eu vou fazer o maior de todos, o maior de todos. Ninguém vai fazer nunca um Arco do Triunfo como eu sou capaz de fazer. A gente já sabe que a inauguração, o discurso vai ser... Pode notar, o discurso vai ser exatamente esse. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Daniel, aliás, fez referência agora há pouco à aula sobre o Trump, que a gente falou inclusive do pai, do avô do Trump. É uma aula gratuita, tá lá no YouTube do Petit Jornal. Fica aí o convite para você assistir. E se você curte o Petit Jornal, você pode ter acesso também às aulas do Petit Jornal. Nesse momento, né, a gente vai começar lá no Petit Cursos, daqui a pouco, né, daqui a pouquinho, a gente vai ter mais uma aula falando sobre inteligência artificial. A gente tem um curso que está rolando agora sobre inteligência artificial, questões geopolíticas, econômicas, tecnológicas, óbvio, né, culturais, a maneira pela qual tudo isso está mexendo bastante com sociedade e cultura. E esse curso se junta a dezenas de outros sobre temas que certamente vão te interessar e você pode ter acesso de forma
imediata, na mesma hora, para assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui, Tanguy, também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia ou uma grande produtora. Consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores é super importante para esse nosso projeto que é bastante artesanal. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio, tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Pet Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Peti. Dá para ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo do episódio. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pet Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petjornal.com.br.